Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Tio Lua na área, no mais um Otaku Podcast, no nosso quadro Otacando, e dessa vez com uma listinha massa para vocês. Porém, antes de tudo, aquele ritual de sempre, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho aí, porque às vezes o YouTube não dá notificação, o YouTube é embaçado. E não seja por isso, de antemão, o tema de hoje, né? É uma certa listinha que vocês têm de vocês e eu tenho a minha, porque a variedade é grande. Então eu vou citar alguns exemplos. Então vocês pegam e deixam a lista de vocês aí embaixo também, se você tiver mais alguém em mente, que é os melhores vilões dos animes. Sim, meu amigo. Aí quando passa pra vilão, chega o lado Sonserina da história, né, cara? O lado que você não sabe qual lado ficar, porque tem uns que realmente são marcantes. É um bando de FDP? A maioria, mas são foda? São foda, não dá pra... Começando por aqui, a propósito, eu não vou fazer em ordem decrescente, porque alguns são por força, outros por motivação e outros por motivos cômicos, tá? Primeiro lugar, esse daqui é um clássico, que é o Tal Pai Pai, do Dragon Ball clássico. Mas não, o Tal Pai Pai, tanto pra você escolher, mano. Tal Pai Pai é o cara. Antes do Dragon Ball chegar no nível que tá hoje em dia, né? O Tal Pai Pai era o alívio cômico, entre aspas, e o vilão da época. O cara conseguiu nocautear o outro com a língua. Sabe o que é isso? Né? Atacando aqui na fonte. Ele pegou uma coluna, jogou e fez de nuvem voadora. Ele subiu a torre sem voar, simplesmente correndo, né? Então, assim, Tal Pai Pai merece um lugar na lista. Não em quesito poder, mas em quesito personagem. Você tem que concordar comigo que o cara é brabo. Do anime Naruto Shippuden. Sim, Naruto Shippuden, que ele apareceu mais no Shippuden. E você já deve imaginar o que eu tô falando, porque não tem como falar de vilão sem falar dele. Que é Uchiha Madara, cara. Que vilão. O Madara, ele merecia uma saga só pra ele, só pra falar dos planos dele, de tudo. Claro, é um vilão então impossível deles aproveitar, inclusive no provavelmente o mangá de agora, né, que possa sair é da história do Minato, que foi a votação que tava dando lá pra ele. Mas enfim, o Uchiha Madara, o cara do Rinnegan, do Sharingan, o cara que morreu, voltou, o maluco é brabo. Eu digo do Rinnegan porque ele chegou a ter o Rinnegan em um dos momentos, né? Ou não? Sim, teve. Da Quarta Guerra Ninja, né? O cara que utilizou o Susanoo e simplesmente botou na Kyuubi, velho, pra lutar contra o Hashirama, contra aquele monstro de madeira gigante. Madara está aqui. Inclusive eu tenho que bater palma pra aquele figurante que puxou a briga durante a Quarta Guerra Ninja. Simplesmente um cara correndo pra cima do Madara e trazendo todo o exército. A gente sabe quem é? Não sabe quem é. Foi um cara que o Kishimoto deixou lá pra morrer. Mas tudo bem, ele merece aqui o seu lugar. Mensagem de honra pra ele. Esse daqui, eu vou colocar que ele é mais atual. A obra é muito boa. Ele não ganhou tanto destaque assim no anime, mas já tá aparecendo. Ele aparece mais no mangá, né? Até porque a luta final é contra ele. Mas eu vou deixar aqui que é o Muzan Kibutsuji. Sim, meu amigo, Muzan Kibutsuji do Kimetsu no Yaiba, mais conhecido como Demon Slayer, né? Ou Michael Jackson, o Muzan. Porque ele é o responsável por dizimar a família do Tanjiro, né? Akamato, e transformar a Nezuko, né, em um Oni. Né? Então, assim, ele é basicamente... Não vou dizer que ele é o pai dos Onis, mas é de uma carrada deles. É responsável por criar as luzes superiores, né? Então, assim, fica aqui Muzan Kibutsuji com o seu lugar e ele é frio. Ele não tem senso de humor, né? Ele tem um objetivo único de... Não sei. O cara é só psicopata mesmo. Porque ele odeia o humano, depois virou... virou um monstro. Próximo aqui é de One Piece. Sim, One Piece. Kaido das 100 Feras. O homem mais forte do mundo em universo de One Piece. Ou ao menos era, antes de... e jogar no Vasco, né? Pois é, porque o nosso querido piratinha que estica, Monkey D. Luffy, acabou com ele bonito. Eu tenho minhas dúvidas a respeito do arco de Wano, e assim, algumas divergências, mas é um arco maravilhoso. Porém, Kaido é o cara. O cara se jogou da Ilha do Céu, né? Pra tentar se matar, e ele ficou puto, porque não conseguia morrer, né? E ele continua todo
pé da vida porque ele não consegue morrer. Aí finalmente, como ele toma um salvo de alguém, ele fica pirraça, né? Acontece. Kaine Sem Férias, um dos 4 Yonkos, né? Era Yonko, agora não é mais porque ele junto com a Bimon foram de base. Acontece, isso não é spoiler. Você tá acompanhando o anime, você dá pra ver lá na frente. Se você não tá, desculpa, jovem. Fica aqui um aviso. Mas já dá pra acompanhar já, rapaz. Próximo aqui, esse é de um anime que voltou agora. Ele tinha parado antes, né? E todo mundo queria que ele voltasse. Deu uma decaída grande por conta de uma saga ridícula chamada da Saga Bounty, né? Que é do Bleach. Sim, Bleach. Falou em Shinigami, Deus da Morte, e não é do Death Note, né? Não, é do Bleach. Que é o nosso querido Aizen. Aizen deu uma virada de chave absurda, né? Desde o quadro do Sereitei, lá do início, que ele se fez de morto, enganou todo mundo. E aí ele pega e consegue fazer o que fez. O cara é um vilão extremamente inteligente, frio, tinha tudo em mãos, mas Ichigo Kurosaki, que é o nosso prota, apelão que só, não deu vez pro cara. Mas ele merece sim aqui o seu lugar, porque o Aizen deu um trabalho absurdo pro Sereitei. Inclusive ele conseguiu fugir de lá, né? Com todos os capitães lá, o maluco foi de base, saiu fora. Até fugir para onde ele queria. Então, Aizen está aqui, justo, tem um lugar dele. O próximo, esse daqui é do Boku no Hero Academia e de forma justa, não é o Shigaraki. Porque o Shigaraki, assim como o Madara, é uma espécie de marionete, né? Foram usados. O Madara, que eu respeito muito, é um vilão extremamente poderoso, mas querendo ou não, ele fez parte de um plano maior, né? Organizado por outra pessoa, Zetsu Negro, Kaguya, a bagaça toda. Que é One for One, sim, o cara que lutou contra o All Might, né? All Might, sim, o All Might. All Might. One for One, que ele utiliza o Shigaraki como ferramenta de trabalho para executar o seu plano e assim conseguir a liberdade da sociedade, conseguir fazer uso completo das suas habilidades, né? Antes ele já tinha um pouco desse pensamento, e depois que eles se juntaram com o exército revolucionário, ficou ainda mais que esse era o propósito deles, e até agora, se não estou enganado, no anime está nesse período, né? O Deku Dark tá nessa guerra toda aí e já está passando por esse processo de luta por conta da revolta da sociedade, entre aspas, sociedade. A galera que quer ter mais liberdade de uso. E o Forone, ele conseguiu ter montar toda a estrutura, mesmo morrendo, mesmo ferrando tudo para ele tem um subplano. O cara é crânio, o cara é gênio, né? E ele foi responsável pelaquela luta extremamente foda contra o All Might em cima do prédio, que o All Might termina levantando o braço. E aí foi a aposentadoria total do All Might, né? E que ele aponta dizendo, o próximo é você, que até faz se referindo ao Deku, enquanto a maioria da galera acha que ele está se referindo aos outros vilões e não é. Então, o One for One tem um lugar nessa lista de forma justa e ele vai ficar aqui. Eu vou colocar ele porque ele é o criador do jogo e ele perdeu no próprio jogo, para variar, né? Mas o cara, por ter a capacidade de ter estudado tudo e ter feito o jogo, eu vou colocar ele aqui, o Pegasus de Yu-Gi-Oh!, o clássico, sim. Porque o Pegasus, ele descobriu o poder, ele era pesquisador, né, arqueólogo, se eu não estou enganado. Ele descobriu o poder das cartas egípcias, né? Ele fez toda a pesquisa dos monstros de duelo e formou o jogo do Yu-Gi-Oh!, né? Monstro de duelo, na verdade. E só não é mais apelão do que o próprio Yugi, porque o Yugi é roubado demais. Se tu compactua com as ideias do Yugi, meu irmão, tu é pior que ele, porque o cara é corrupto. Inventa a regra de onde tem, tira a carta de onde sei lá da onde. Esse negócio de coração das cartas é falcatrua, viu? O nome disso aí é protagonismo, que isso é um absurdo. E o Pegasus não fica atrás porque o cara é o criador do jogo, tem um olho que vê as cartas alheias, isso aí não era pra valer, mas se ele faz, né? Fazer o quê? Então fica aqui o Pegasus, que diga, Pegasus nessa lista é merecedor por ter feito um jogo extremamente bom. Ele é, entre aspas, um vilão, né?
o vilão total de Yu-Gi-Oh! Não é ele, eu coloco ele aqui porque já teve que lutar contra o protagonista e merece o lugarzinho dele pela capacidade de criação. E por último, mas não menos importante, esse eu considero demais, porque ele é sádico, ele é forte e o cara é brabo. Que é o nosso querido Freeza, sim, de Dragon Ball Z. Freeza ele tem uma peculiaridade, né, que ele é obrigado a ser bom, né, no Super, o que era aquela parada. Ou tu ajuda ou tu morre, juntamente com o resto da galera. E foi o que aconteceu no Torneio do Poder, graças ao Goku, que simplesmente botou o universo em jogo porque queria se divertir. E trouxeram o Freeza pro time do Bills, né, do Bills, Deus da Destruição, para ele conseguir fazer a luta. E o Bills, o Freeza, que nunca treinou na vida dele, resolveu treinar e desenvolveu uma nova transformação que é o Freeza dourado, velho, muito da hora, muito foda. E é um personagem com extremo potencial, extrema personalidade, porque ele era basicamente o cara que contratava, entre aspas, os Saiyajins para destruir o planeta e colonizar os mesmos. E só então, depois do tempo que ele veio pro Z, que ele conseguiu ser derrotado. Mas no Dragon Ball, quando todo mundo morre e volta, ele também teve a vez dele e voltou e fez o que fez. Crucial na luta contra o Jiren, que ele lutou junto com o do Goku, né? E conseguiu a vitória do Torneio do Poder. Claro, não só eles. O número 17 também fez basicamente porrada de coisa. Tem muito protagonista no Torneio do Poder, mas vou colocar aqui Freeza, porque aqui cabe o seu nome. E é isso. Se você gostou, mais uma vez, deixa o like, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo aqui para vocês. Se você tem uma lista diferente, comenta aí embaixo, tá? Bota aí a lista de vocês, que eu posso até fazer um vídeo 2 dos melhores vilões, porque tem muito vilão foda, muito vilão bom, que tem uma característica massa, que tem uma personalidade massa, e eu não botei aqui porque ia ser muito longo. É isso, até a próxima de mais um Otaku Podcast no quadro Otacando.